Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso primeiro bate-volta saindo de Madrid. Se você ainda não viu os outros vídeos da nossa Imersión Espanha, não deixe de clicar no link na descrição que tem a playlist completa com todos os vídeos dessa viagem incrível. Hoje nós saímos da estação Atocha, em Madrid, em direção à Cidade das Três Culturas. Nós temos influências de cristãos, muçulmanos e judeus nessa cidade. Essa cidade é patrimônio da humanidade desde 1986 e é uma colina rodeada pelo rio Tejo. Essa cidade também já foi capital da Espanha e é famosa pela produção de aço, principalmente espadas e armaduras. Sim, nós estamos falando de Toledo. Como nós decidimos fazer um bate-volta em Toledo, então o nosso tempo era curto, porque a gente ia e voltava no mesmo dia, o roteiro que a gente utilizou foi da pulseira turística de Toledo. Nós adquirimos ela antes da viagem, então já estava tudo pronto, a gente só precisou trocar ela pela pulseira de fato no primeiro ponto turístico que a gente foi. A pulseira é uma opção de roteiro perfeito para quem tem apenas um dia, como foi o nosso caso, mas também para quem tem mais dias visitando Toledo. Por quê? A pulseira é válida por 7 dias após a compra e dá direito a 2 visitas a cada um dos 7 monumentos. E é bem interessante porque eles entregam esse mapinha pra gente, então dá pra gente conhecer a cidade, dar uma volta quase que completa na cidade e conhecer vários monumentos. A gente não conseguiu ver todos os 7 monumentos, porque realmente foi um bate-volta bem rapidinho, mas a gente viu a grande maioria deles. A nossa primeira visita foi na antiga Mesquita do Cristo da Luz, que faz parte do roteiro Toledo Árabe. Essa foi a única das 10 mesquitas que restaram na cidade. É um monumento mais antigo de Toledo. Era uma igreja visigoda e aí no ano 999 foi feita uma mesquita nesse mesmo lugar e em 1183 uma igreja cristã. A arquitetura é mudéjar. Mudéjar é a denominação de muçulmanos sob o domínio cristão, então é uma arte muçulmana, mas enquanto Toledo era cristã, e ela é considerada uma miniatura da Mesquita Catedral de Córdoba, uma das mais famosas do mundo. Segundo a lenda de origem da igreja cristã, em 1085 o rei Alfonso VI entrou na cidade de Toledo e viu uma luz emanar da parede. Ao escavarem essa parede, encontraram a imagem de Cristo crucificado que tinha sido escondida, junto com uma lamparina que ainda estava acesa. E assim surgiu o nome Cristo da Luz. Cada uma das 9 abóbadas apresentam um desenho completamente diferente, e eu acho que esse foi um dos pontos mais fascinantes da visita. Depois de um cappuccino para esquentar, nossa próxima aventura saiu um pouquinho do roteiro da pulseira turística de Toledo, mas a gente visitou o mosteiro de Santo Domingo de Silos. A gente viu essa placa em que indicava que era um museu também importante com obras do El Greco, então a gente resolveu entrar. O artista Domenico
Theotokopoulos, conhecido como El Greco, nasceu na Grécia, mas trabalhou e morou muito tempo na Espanha. E ele, inclusive, faleceu na cidade de Toledo. Então, é uma cidade que é recheada de referências à sua obra, à sua vida. Então, tem muita coisa interessante para visitar desse artista que é considerado maneirista e tem uma obra espetacular. Além de obras do artista, no Mosteiro de Santo Domingo de Silos, nós conseguimos ver altares, esculturas, tapeçarias, documentos históricos, além de relicários, joias e estatuárias. Nós fomos muito bem recebidas pelas irmãs dominicanas que abriram a casa pra gente, mas infelizmente não pode tirar nenhuma foto lá dentro, então a gente não tem registro. Essas fotos que eu peguei foram da internet. O convento cisterciano Santo Domingo de Silos é o convento mais antigo da cidade, fundado em 1085 pelo rei Alfonso VI. Ele foi visitável a partir de 1982. E o tour do museu acontece pela Igreja Renascentista, feita por Juan de Herrera, e a cripta de El Greco, que foi comprada por ele para abrigar a sua família em 1612. A nossa próxima parada foi o Real Colégio de Donzelas Nobres, que é uma instituição de ensino cristão para jovens, e já foi considerado um dos maiores colégios da Europa. Sua fundação remonta ao ano de 1551 pelo arcebispo de Toledo e cardeal Juan Martínez Cilício. Inclusive, dentro da igreja barroca é possível ver o sepulcro do cardeal Cilício e também vários retábulos, como o da Virgem do Poço. A nossa próxima visita foi o monastério San Juan de los Reis, fundado pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela como comemoração da vitória sobre os portugueses em Toro, que aconteceu em 1476. Na fachada do monastério nós conseguimos ver correntes que pertenciam a prisioneiros católicos da Batalha de Málaga e Almeria, que aconteceu entre 1485 e 1486. Elas foram colocadas na fachada a pedido da rainha em 1494, como uma oferenda votiva a esses prisioneiros. O arquiteto do convento franciscano foi Juan Guas, e o monastério foi dedicado a São João Evangelista devido ao fato dele ser objeto de devoção pessoal da rainha Isabel. Os monastérios e conventos da época copiavam o design de uma casa romana. Era um retângulo com um jardim interno. Remete à simbologia do jardim cristão e também à sua funcionalidade da luz, coleta de água e proteção contra temperaturas extremas. Boa parte da estrutura do monastério e do claustro inferior foram destruídas, incendiadas pelas tropas napoleônicas. O estilo arquitetônico da construção é impressionante e é chamado gótico flamejante, porque seus arcos e janelas têm formato de chama. Depois de mais uma pausa agora para almoçarmos, nós visitamos a antiga sinagoga Santa Maria la Blanca. Essa era a maior sinagoga da Roderia Toledana, então da comunidade de judeus em Toledo. Ela foi fundada em 1203 e é o símbolo da cooperação entre as culturas. Foi construída durante o reinado cristão por arquitetos muderras, então muçulmanos sob o domínio cristão, para ser usada pelos judeus. No século XV se tornou uma igreja e, durante os séculos, sofreu diversas mudanças. Foi oficina de carpintaria, loja e até quartel militar. Agora, falando sobre a sua arquitetura, nós podemos ver os arcos de ferradura, que são inspiração islâmica, e também capitéis decorados com fitas, volutas e abacaxis. Esse abacaxi é símbolo da unidade do povo de Israel. Nossa próxima parada é a paróquia de São Tomé Apóstolo, conhecida por abrigar a obra O Enterro do Conde de Orgaz, realizada entre 1586 e 1588 por nada mais nada menos do que El Greco. A paróquia foi construída entre 1142 e 1661 e tornou-se um museu desde 1972. A pintura do Enterro do Conde de Orgaz
foi encomendada em 1586 pela própria Igreja. O Conde de Orgaz ficou famoso no século XV pelo seu trabalho de caridade e contribuiu na reconstrução da igreja com doações anuais de dinheiro. O conde está enterrado bem em frente ao quadro e por isso essa cena foi encomendada a El Greco. Apesar de El Greco ser um pintor extraordinário, essa é uma das suas obras mais complexas e ricas em significado. Há uma incrível diversidade no quadro de pessoas, fisionomias, poses e também a presença de reflexos extraordinários. Toda a montagem, tanto do sepulcro do conde quanto da pintura, faz com que nós estivéssemos ali presentes no enterro do Conde de Orgaz. A nossa próxima parada é a Igreja dos Jesuítas, que foi construída entre os séculos 17 e 18 no local de nascimento do Santo Ildefonso. Apesar do retábulo sensacional feito a partir da técnica de pintura trampolóio ou trampantojo em espanhol e da sua torre que tem uma vista maravilhosa da cidade, a Igreja dos Jesuítas tem uma aparência um pouco vazia e descaracterizada. Isso porque os jesuítas foram expulsos da Espanha pelo rei Carlos III em 1777, então muitas de suas igrejas foram mesmo descaracterizadas e é utilizado em outros locais. O retorno dos jesuítas à Espanha ocorre em 1972. E por último, mas não menos importante, nós visitamos a Catedral de Toledo, que teve a sua construção feita em cima de uma igreja visigoda do século VI. E essa construção iniciou em 1226. Ela apresenta 5 naves, 88 colunas e 72 abóbadas. É a segunda maior catedral da Espanha, dedicada a Santa Maria, e a sua arquitetura é uma mistura dos diferentes estilos de gótico. Na sacristia, ela apresenta uma galeria de arte. E assim finalizamos o nosso dia, o nosso bate-volta na cidade de Toledo. Eu simplesmente amei. Fiquei apaixonada pela cidade e quero muito voltar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e também de assistir todos os outros vídeos da nossa Imersione Espanha. Até a próxima!